Olá, sejam muito bem-vindos! Como vocês estão? Estão ansiosos por causa do Enem? Não! Tá ali arrancando os cabelos porque vai fazer a prova? Está achando que não estudou o suficiente? Ou estudou o suficiente e está com medo de dar um branco na cabeça na hora da prova? Eu falo disso e muito mais nesse vídeo, tá bom? Então vamos começar pelo começo. Vamos começar falando. Primeiramente vou apresentar a Nininha, né? Tá aqui, ó. Até levantou pra falar oi pra vocês. Vamos falar primeiramente do básico. O básico é o horário de abertura e fechamento dos portões, é o que levar no dia, quais são as matérias de cada um dos dias, que são 2 domingos, né? Lembrando, ó, são 2 domingos, dia 3 de novembro, dia 10 de novembro, que o portão abre ao meio-dia e fecha a 1h. E a prova vai começar às 1h30. Não confunda, pessoal, preste muita atenção. O portão sempre vai fechar, tanto no dia 3 quanto no dia 10, a 1h da tarde. Não chegue a 1h01 que você não vai entrar, tá? Inclusive, é bom você chegar antes da abertura dos portões. Por quê? Porque se você esqueceu alguma coisa em casa, porque acontece, é um dia de muita pressão, você consegue voltar para casa para buscar o que você esqueceu e voltar com o tempo de fazer a prova. As provas são divididas, deixa eu olhar aqui, que eu acabo esquecendo de lembrar só de cabeça, que eu sou bem esquecida. Linguagens e códigos, tá? E ciências humanas e tecnologia, além da redação, é claro. Então são 45 perguntas de cada matéria, totalizando 90 questões, mais a prova de redação. Beleza? Você vai começar às 1h30 da tarde a prova, pontualmente, tá? Você tem que estar dentro da sala, tá bom? Quando você entra, eu não sei se você já prestou o Enem ou não, você entra e fica ali no pátio. Você vai beber água, você vai no banheiro e depois você se conduz, você vai conduzido, que eles vão geralmente avisar, as escolas geralmente avisam mais ou menos o horário, mas você também vai se localizando ali por algum relógio, algum celular, mas não pode deixar ele ligado dentro da sala, gente, senão é reprovação. Aí você vai entrar dentro da sala, até 1h30 você tem que estar dentro da sala. Então vai soar o apito para início das provas. Iniciar 1h30 e no primeiro dia acaba às 7h da noite. E por que que acaba mais tarde? São 5h30 de prova. Por que que acaba mais tarde? Por causa da redação. Inclusive é muito bom. Eu fiz isso. No meu primeiro ano eu não fiz isso, eu não consegui terminar a prova, mas depois das outras vezes que eu fui fazer a prova, eu fiz assim e deu muito certo, tá? Comecei pela redação, comecei ali, minha cabeça estava fresca, fiz o rascunho da redação e fui fazendo algumas questões. Depois de fazer o rascunho, não passei a limpo, porque passar a limpo não exige criatividade, e sim fazer a redação que exige criatividade. Então eu fui lá, fiz o esboço da redação, e depois de fazer o esboço da redação, fui para as questões que eu tenho mais facilidade. Linguagens, códigos e suas tecnologias, é uma das matérias. E ciências humanas, tô pegando aqui porque a minha mente vai esquecendo. E ciências humanas e suas tecnologias também é outra matéria. No meu caso, eu tenho mais facilidade de ciências humanas, então eu iria primeiro para ciências humanas, depois eu ia para linguagens e códigos. Mas também pode ser misturado, entendeu? Você só marca onde você parou para você não ficar ali folheando, procurando toda hora. E outra dica: quando as questões são muito difíceis, você passa para a próxima, deixa ela ali anotada no cantinho. Aí no final da prova você faz um apanhado todo e vai respondendo essas questões mais difíceis. Para quê? Para sua mente estar descansada para as questões fáceis, as questões que você com certeza iria acertar, porque senão a questão difícil você fica em dúvida se você vai acertar ou não, e a questão fácil você vai ficar em dúvida também, sendo que era uma certeza você ter acertado. Vamos pro dia 10, já falei bastante do dia 3, né? Que tem a redação. O dia 10 já não tem a redação, vai ser mais a parte das ciências biológicas e das exatas, da matemática e suas tecnologias. Então vai ser um dia com menos tempo de prova. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Vão ser 5 horas de duração, então vai ser até 6h30 da tarde. Começa no mesmo horário, vão ser os 2 dias com o fechamento dos portões às 13h da tarde, beleza? Então não esqueça de levar seu documento original com foto, tá bom? Não vai me levar um documento que não tenha foto, que nem o CPF que não tem. Caneta preta e esferográfica, tá? Transparente. E também é sempre bom imprimir o comprovantezinho de inscrição para você saber a sua sala e não ficar perdido a hora que chegar, beleza? Terminando essa primeira parte, agora a gente vai para a próxima parte. Como que eu vou
organizar a partir de agora para estudar pro Enem, sendo que falta 1 mês e meio. Eu vou falar como eu estudaria, tá? Se eu tivesse para prestar o Enem e não tivesse me dedicado tanto, tá? Eu sei que tem gente que se dedicou bastante, parabéns, gente. Vocês são demais, porque estudante nessa época, ele tá tenso porque vai fazer o Enem, ele tá tenso porque não sabe a profissão, às vezes não sabe a profissão que vai seguir, ou está tenso porque será que eu vou conseguir entrar na faculdade que eu almejo? Ou não, vou ter que esperar mais 1 ano. Mas, gente, calma, tá? Faça o seu melhor, mantenha calma e lembre-se que é uma prova que tem todo ano. Então vamos para dica de preparação para o Enem, tá? Que vai ser o nosso próximo tópico. Antes de eu falar para vocês como eu faria o meu estudo de matemática, eu vou falar como que eu organizaria o meu cronograma de estudos. Beleza? Primeiramente eu faria um cronograma. Na verdade eu tenho um cronograma que eu faço, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. De segunda até domingo. E aqui eu tenho as anotações. Então eu pego esse cronograma e tenho post-it, tá? Vocês também podem comprar um planner normal, semanal. Eu prefiro semanal, que é mais fácil da gente visualizar. E aí eu escrevo, bababá, o que eu quero estudar naquele dia, naquela semana, e coloco aqui, ó, quanto tempo, tudo que eu vou estudar, e aí preencho durante a semana. E vou seguindo isso. Eu faço isso durante a semana, vou lá, vou colocando aqui bonitinho, escrevendo tudo. E no final já deixo aqui as minhas anotações. Se eu quiser escrever a caneta, beleza. Se não, eu coloco também os post-its, fica super legal e muito visual para mim. Tem que ser muito visual, não sei se tem gente que tem dificuldade com isso ou não. Pode ser um planner já planejado, porque esse daqui eu tenho que escrever e riscar e eu vou acabar apagando. Mas eu uso post-it justamente por isso, né? Se você tá seguindo certinho o cronograma de estudos, ali estudando bastante, melhor ainda. Você tem que agora manter a calma, se hidratar bem, dormir bem, que isso daí faz muita diferença para sua retenção, tá? Retenção de conteúdo na cabeça. Porque se você... Na cabeça não, no cérebro, né? Na mente. Se você não dormir bem, não beber bastante água, não praticar exercícios, que é muito bom também, você acaba não retendo tantas informações quanto você poderia reter. É muito importante que você faça isso também. E vamos lá para a parte de estudos. Agora na reta final, eu tô desesperado, não estudei muito, o que eu faço? Faz o L. Faça muitas questões do Enem do ano passado, do Enem do ano retrasado, porque aí vai ter... Ó a Nininha passando aqui, sendo o centro das atenções, né, meu amor? Cuidado com o meu abajur. Então você já vai conseguir algumas informações por aí. E outra dica, estude o básico de cada matéria. O básico de português, o básico de matemática, o básico de ciências. Isso daqui eu tô falando como um todo, tá bom? Por quê? Porque do básico, você sabendo o básico, você já vai ter uma base para fazer as questões, mesmo que você não saiba elas diretamente. E algumas questões, por exemplo, química, física, aplica-se muito básico. Quando você for estudar o básico, faça questões. Reserve, por exemplo, final de semana para fazer questões, ou estude uma matéria teórica e faça questões. Esse foi o jeito que eu me preparei quando eu entrei na Unila. Na verdade, eu passei na Unila, eu não cheguei a ir, tá? Eu desisti na última hora. Isso daí é um assunto para um outro vídeo. Mas um dia, em um outro vídeo, eu falo de toda a minha trajetória como estudante, tá bom? Uma outra dica, essa é muito boa. Eu tinha muita dificuldade em redação até fazer a estrutura da redação. Até estudar o que é o começo de uma redação, o que é o meio de uma redação, o que é o final de uma redação. Na redação mesmo, o que eu fazia? Eu fazia o que eu vou falar no começo, o que eu vou falar no meio, o que eu vou falar no final. Tipo tópicos, como que eu vou começar, como que eu vou desenvolver e como que eu vou fechar uma redação. Ficou muito mais fácil para mim desenvolver uma redação em cima de um modelo. E isso também mostra que você sabe, que você tem conhecimento técnico na parte de redação. Vale muita nota, não toda, mas vale muito. E veja notícias, é claro, para você ficar antenado. Veja notícias agora do ano todo, desde janeiro até aqui. Notícias políticas, notícias econômicas, notícias do mundo, tá? Do Brasil e do mundo, para você ficar antenado e conseguir discorrer sobre tal assunto, porque você só vai conseguir desenvolver um assunto, no caso do Enem às vezes é muito específico, definir uma opinião se você tiver alguma base de estudos.
Então, vai lá, veja notícias, se interesse por notícias, mude a mente, expanda, porque isso não é somente para o Enem, é para a sua vida, é para a sua vida como um todo. Sempre aprenda mais, sempre evolua mais, sempre tenha conteúdo para falar com as pessoas. Isso é muito importante, porque vai te ajudar profissionalmente, pessoalmente, que você vai se tornar uma pessoa mais interessante, ou vai te ajudar também na hora da sua prova. Partindo para um outro assunto, ansiedade. Pessoas, não fiquem tão ansiosas, é uma prova comum que tem todo ano. Trate como uma prova que seja importante, mas uma prova que tem todo ano, que é isso que ela é. Porque se você endeusar o Enem, às vezes você vai se sentir retraído na hora de fazer o Enem, pode até te dar um branco. E medite, respire fundo. Se deu branco, vai lá, respira fundo, vai lá no banheiro, vai lá beber água, depois você volta, tá? Se você ficar nervoso na hora de estudar, dá uma meditada, dá uma corrida, faz um pouco de exercício, ou leia alguma coisa que você goste. Cansou de estudar? Pare, dê uma pausa daquela matéria, troque de matéria. Se distrai um pouco, vai correr, vai beber água, vai comer alguma coisa, vai meditar um pouquinho, que é muito bom para você ficar mais tranquilo, mais calmo. E também vai ver notícias, vai ver vídeos, vai ler alguma coisa interessante, porque isso vai te ajudar muito a aproveitar melhor o seu estudo. E não esqueça de dormir e beber água. Isso daí eu já tinha falado, tô falando de novo. Então vamos para o próximo tópico. E agora, Camila, o que eu faço quando tá chegando na reta final do estudo? Eu estudaria simulados, beleza? Faria o Enem dos anos passados, tá? E colaria. Eu colaria no simulado para ir bem na prova. Como que eu faria isso? Eu faria o simulado e aí a questão que eu não entendi do simulado, tá? Da questão do Enem de 2023 ou 2022, eu iria pesquisar sobre o assunto. Eu mesmo tenho umas questões do Enem de 2023 que eu fiz, que eu explico detalhadamente a questão. Então, se você tiver dificuldade, você vai lá colar, tá? Ou no caderno ou no livro, vai pesquisar sobre a questão. Vai lá e pesquisa, acha a resposta. Por que que eu falo isso? Não deixe para procurar a resposta depois que você fez o simulado. Você até pode fazer o simulado direto para você testar os seus conhecimentos, mas não para você aprender mais. Por que que eu falo isso? Porque você vai fazer uma questão, depois você vai fazer outra e você tem dificuldade nessa outra. Aí você vai passar para outras questões que você também tem dificuldade. Por exemplo, você vai esquecer qual dificuldade que você esbarrou naquela primeira questão que você tinha dificuldade. Então, você colando, você já vai tirar a sua dúvida ali. E além disso, para te ajudar ainda mais, faça uma lista de fórmulas, tipo um flashcard, uma lista de fórmulas que você vai lá e escreve fórmula. Você até pode descrever como você faz, tá? E também colocar o tema, por exemplo, aritmética, álgebra, porque isso daí vai facilitar na aplicação quando você for resolver novamente. E também depois que você fizer essa questão que você tem dificuldade, você foi lá, pesquisou no meu canal, tudo, assistiu, tirou sua dúvida, vai lá no ChatGPT, use o ChatGPT para te ajudar. Quero uma questão de matemática, estilo Enem 2023, do tema aritmética, por exemplo. Ele vai te dar uma questão com alternativas, estilo do Enem. Você vai lá e tenta resolver. Se você conseguiu resolver uma, duas questões, passe para a próxima questão do seu simulado, porque aí você vai ir aprendendo. E além disso, a lista de fórmulas vai te ajudar em muito, ainda mais se você escrever como você vai aplicar essa fórmula na questão, porque às vezes você sabe a fórmula, mas você não sabe como aplicar na questão. Então você vai lá e descreve, e a hora que você vê, eu aplico desse jeito, tal jeito. Eu esqueci, não sei mais como eu vou aplicar. Vai lá, ou vai no ChatGPT, ou vai na questão do Enem, e você vai ver lá, ó, questão tal, eu quero resolver. Começa a resolver de novo. Eu não sei como resolver aqui, ó. Então eu vou lá e anoto na fórmula, entendeu? Na lista de fórmulas que eu tenho. Isso é uma dica
muito boa que eu fiz quando eu prestei o Enem e eu sei que funciona, porque eu fiz e deu muito certo. Essa é uma estratégia para você utilizar quando vai chegando perto da prova, porque aí você já tem um pouco de conhecimento que você vai aplicar já no seu simulado e o que você não tem, você já adquire na hora, junto com o simulado. Pode ser que você demore uma semana inteira para fazer esse simulado. Você vai pesquisar as informações, porque você já está retendo as informações e ainda mais retendo na prática. Você vai tentar resolver essa questão, ela vai ficar na sua mente, você vai pesquisar ali no vídeo, no YouTube ou no chat GPT como que resolve e você vai falar assim, olha, faz daquele jeito, faz assim, faz assado, aplica a fórmula desse jeito. Olha, eu não sabia como aplicar, eu sabia a fórmula, mas não sabia como aplicar. Isso daí vai facilitar muito na hora da sua prova. E além disso, no dia da prova, a fórmula que você mais tem dificuldade, você vai lá no cantinho, quando eles falarem assim, ó, pode abrir a sua prova, você vai lá no cantinho e escreve a fórmula, porque você leva essa lista de fórmulas, tá? Você não vai utilizá-la na hora, pelo amor de Deus, não colhem que isso é eliminação, tá? É eliminatório no Enem. Mas você leva, você olha antes de você entrar na sala para a prova, você vai lá e escreve a fórmula, que aí vai estar fresco na sua cabeça. No decorrer da prova, você pode esquecer essa fórmula, porque às vezes vai dar um branco, às vezes você tá nervoso. Então você vai já ter essa fórmula ali escrita para você utilizar, porque você já sabe como utilizar, você já fez o simulado. Então agora chegou a hora mais esperada, que é como eu estudaria matemática se eu fosse fazer a prova do Enem de 2024 e não soubesse muita coisa, estaria ali na média dos brasileiros. Então, o que eu faria? Eu estudaria os pilares que mais caem no Enem, que são aritmética, razão e proporção e porcentagem, geometria, que eu estudaria triângulos, áreas, perímetros, eu estudaria relações trigonométricas, não é trigonométricas. É sim, trigonometria básica, relações trigonométricas. É sim, eu falei certo. Relações trigonométricas da trigonometria básica. E álgebra, eu estudaria equações do primeiro e do segundo grau, mais funções, PA e PG. PA e PG cai muito, pessoal. De todos, eu acho que eu fiz 5 ou 6 Enems. Eu acho que uns 4 caiu PA e PG, mais que um exercício. Então estude PA e PG. Beleza? Prosseguindo agora, análise combinatória. Vai ali, contagem, probabilidade, estudem essa parte, estude combinação, permutação, isso cai bastante também. Faça exercícios, beleza? E aprenda a usar o MMC. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre MMC e também fala sobre fatoração em números primos, caso você não saiba fatorar, beleza? Voltando aqui, estatística, média, moda e mediana e também gráficos. Então estude essa parte, eu estudaria essa parte que é toda a parte básica que cai no Enem geralmente. Acredito que eu estaria muito mais preparada se eu soubesse todas essas bases, caso eu já não saiba. Eu desenvolveria cada uma dessas partes e partiria para outros exercícios, mas sempre fazendo muito exercício e principalmente revisando, porque a gente acaba esquecendo. Quando a gente dorme, esquece cerca de 50% do assunto aprendido, às vezes até mais, depende da pessoa. Minha mente mesmo é muito esquecida, eu tenho que sempre ficar relembrando as minhas informações aprendidas. Por quê? Porque senão eu vou perder o conhecimento adquirido. Então a dica que eu tenho aqui é focar no que mais cai, e essas são as matérias que eu acredito que vão cair mais no Enem, que são as partes básicas, tá bom? Pode ser que tenha alguma interpretação de texto, que é muito bom você estudar interpretação de texto. Por que eu falo isso na parte de matemática? Porque a interpretação de texto serve para você entender o que o exercício quer. Não adianta você estar craque ali numa conta se você não entende como que você vai usar essa conta e quando você vai usar essa conta, e aparece um exercício para você usar essa conta, você não sabe, entendeu? Então não adianta só fazer exercício, por isso que é muito bom fazer questões e é muito bom também estudar interpretação de texto,
beleza? E agora, depois de todas essas dicas, né, Nininha? Fala lá, ó, não merece um like? Dá um like aí, dá um like aí! E compartilha esse vídeo, pra quê? Para as pessoas ficarem mais tranquilas, principalmente na parte de matemática, que é uma parte que o pessoal, assim, fica bem perdido no estudo, né? Às vezes não sabe muito, desiste. Eu já ouvi gente, na época que eu estava fazendo Enem, eu desisto de matemática, eu tento recuperar nas outras matérias, mas não, saiba o básico. É uma matéria como as outras. Às vezes a pessoa tem algum trauma ali em matemática e não consegue desenvolver. Tente, pelo menos, desenvolver a matemática, porque a matemática é uma matéria como as outras. Precisa de prática, precisa entender as suas bases. Eu tenho certeza que você vai se sair super bem no Enem, porque você se estudou, porque você dedicou tempo. E mesmo que você não tenha o resultado desejado, eu falo, eu já estou orgulhosa de você por ter estudado, por ter ido lá fazer a prova, que, pessoal, é uma época realmente de muita ansiedade. E eu sei que esse vídeo pode ajudar muita gente, então compartilhe e manda para aquele seu amigo que tá nervoso por conta do Enem. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!